E a gente tava conversando ali em off, ô Leozão, que você já teve, assim, uma trajetória um pouco peculiar, né? Já tomou alguns golpes por aí, né? Já sofreu, teve uma sofrência. Conta pra gente como o que você fazia antes das apostas. Antes das apostas, como a gente estava conversando, eu era do Exército, servi ao Exército. Em 2017 eu entrei pro Exército, fiquei um ano como recruta. E aí em 2018 eu virei soldado antigo. Foi o meu primeiro contato com as apostas mais ou menos em 2018. Aí lá eu lembro que eu botei R$100 de banca, veio através de um anúncio. Aí eu fiz o cadastro na Bet365. Depositei R$100, consegui alavancar muito rápido para 400. Caraca, isso em quanto tempo você conseguiu alavancar? Cara, em um dia mais ou menos. Sério, mano? Em um dia ali operando. É como a gente fala, é a sorte de principiante. Tem gente que pega e alavanca 100 para 1000. E aí eu fiz os 400 e eu falei, porra, aqui é a fórmula do ouro. Na hora eu já pensei. E aí, emocionado, peguei já tava com 400 de banca, botei R$40 numa aposta. Não lembro agora a aposta que foi, mas eu lembro que eu tomei head. E aí, erro de principiante, de iniciante, o que eu falei? Vou recuperar. Botei 120, perdi o 120. Aí o restante, eu lembro que eu botei tudo para tentar recuperar, quebrei a banca muito rápido. Aí eu já desisti, porque em tudo na minha vida eu era assim, eu fazia uma coisa, parava, fazia uma coisa, parava, fazia uma coisa, parava. Daí eu falei, isso aqui não dá certo, isso aqui é golpe. Porque eu já tinha tomado vários golpes na vida inteira. Desde os 14 anos, meu primeiro golpe foi quando eu fui fazer uma importação de iPhone. Porque eu sempre quis empreender, eu sempre quis vender. Eu não queria depender de funcionário, eu não queria ser funcionário. Não nasci para isso na minha cabeça. E aí, minha primeira oportunidade, eu pensei em, vou vender iPhone. Consegui um contato no Facebook. E aí eu pedi mais ou menos uns 3 iPhones na época. Era 5S, 6... Resumindo, não veio. Não chegou até hoje. Tô esperando até hoje. A mulher falou que ficou preso na alfândega do México e que eu ia ter que pagar mais dinheiro para ela para liberar. E na época eu tinha que fazer o Western Union. Minha mãe tinha que ir no banco para fazer a transação, porque era para fora do país. Isso eu tinha 14 anos, eu trabalhava de menor aprendiz junto com meu tio. Ali foi meu primeiro golpe. Aí, continuando na história do quartel, no quartel em 2018, já estava soldado antigo. Já estava ganhando um dinheiro bom, daí veio o segundo golpe que eu me envolvi numa pirâmide financeira. A ganância, falando mais alto, dinheiro rápido. E aí eu peguei esse hype da pirâmide logo no início, foi a minha sorte. Tem até um meme, né, de pegar a pirâmide no início, né? Tá ligado? E aí eu peguei a minha sorte foi que eu peguei a pirâmide no início. Aí eu lembro que meu salário no exército em volta era de R$2.000, eu trabalhava no pelotão de obras, fazia obra no quartel. E não era fácil, cara. O primeiro ano de recruta é horroroso. Se alguém aí vai fazer exército, se prepara, porque o primeiro ano assusta. Daí eu quis enganjar depois, fiquei no pelotão de obras. Aí no pelotão de obras eu já estava ganhando mais ou menos uns 2.000 como soldado antigo. Daí o que eu pensei? Quero aumentar a minha renda. Eu sempre tive essa visão. Não queria ficar por muito tempo no quartel, até porque tu tem um limite de 7 anos para servir quando tu entra como recruta. E aí eu comecei a vender infoproduto digital. Sério? Eu vendia curso de maquiagem. Olha só, eu vendia curso de maquiagem que o ticket era de R$40 e minha comissão era de 20. Aí eu comecei a trabalhar com tráfego pago. Comecei a estudar sobre tráfego pago. E aí eu comecei a tirar ali em média R$500 por mês. Às vezes tinha mês que eu fazia 900. Aí eu falei, marketing digital. Foi quando deu aquele hype de ganhar dinheiro na internet. Sim. E aí, logo depois veio essa pirâmide financeira. Daí, na pirâmide financeira, tu depositava um dinheiro, em 3 meses retornava o valor que tu investiu e 3 meses depois duplicava. E eu falei, vida, aqui vai ser a Achou o pote de ouro. Achei o pote de ouro novamente, né? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a depositar muito dinheiro nessa pirâmide e começou a me render muito. Aí, eu tinha meus 2.000 do salário do exército. Tinha mais... Em média, eu estava tirando R$3.000 da Unic. Da pirâmide. E aí, depois eu ainda estava ganhando mais ou menos R$500 a R$900 de infoproduto. Aí foi quando veio o tombo, porque a gente pensa, eu tô ganhando mais, eu vou para um patamar de vida maior. Eu era moleque novo, minha mulher, eu morava no quartel na época com 2 amigos meus em apartamento do quartel, e eu e a minha mulher não tinha muito mais... como eu morava com 2 amigos meus... Privacidade, né? Eu já tinha saí de casa cedo, e... não tinha essa privacidade, como tu falou. E aí, o que eu fiz? Falei, vida, vamos alugar um apartamento maior, um apartamento bom para só eu e tu. E aí, foi o que a gente fez. Fui para um aluguel acima de 2.000. Tava tirando em média 5.000 mês. Daí eu falei, beleza, show de bola, vai dar para manter. E aí, eu comecei a me estressar muito no exército. Já tava com uma vontade de sair. E pensei, cara, eu tô ganhando 3.000 da pirâmide sem fazer nada.
tranquilinho. Aí eu vou trabalhar, eu monto o escritório lá no apartamento e trabalho com infoproduto. Só que chegou um momento que aquele infoproduto que eu tinha parou de performar. E aí eu falei, e agora? Vou fazer o quê? Daí foi quando antes disso eu já tinha saído. Pedi pra sair. Pedi baixa do exército. Do exército você pediu pra sair? Pedi pra sair. Falei que não doideira, aguentava mais. mano. Porque o soldado antigo, ele pega muita responsabilidade de sargento, cabo. Às vezes o cabo não quer fazer uma função. Tu tem que fazer. E tu não pode falar não. Não existe não. Se tu falar não, tu vai fazer flexão até não dar mais. Até teu braço cansar. É uma disciplina muito rigorosa. Tem que ter muita disciplina pra ficar no quartel. E eu falei, cara, tô aqui ganhando 5 mil, o que esses caras aí querem fazer? Eu falei, vou sair. E aí eu saí, tentei ficar só no infoproduto e na pirâmide. Só que no mês que eu saí, no mês seguinte, a empresa quebrou. A pirâmide quebrou. Caraca, mano. E minha mulher já tinha me alertado, falando, isso aí é... Só que o cara nunca ouve a mulher. Se vocês têm mulher, ouçam a mulher de vocês, porque elas trazem os melhores conselhos. E aí, não dei bola, a pirâmide quebrou. E aí, o que aconteceu? O infoproduto parou de performar. Tudo no mesmo tempo? Tudo no mesmo tempo, cara. Parece que, tipo, eu tava... Em um momento eu tava de patrão bem, no outro eu já tava... Já ruim. E eu não podia voltar pra minha casa da minha mãe, né? Porque eu tive problemas com a minha mãe, eu fui expulso de casa e tal. E aí eu não tinha pra onde ir. E eu tinha contrato de aluguel, só conseguia pagar mais um mês, porque o dinheiro que eu tinha na Unic, quase todo o meu dinheiro ficou lá. Eu consegui sacar, uma semana antes da Unic quebrar, da pirâmide financeira quebrar, eu consegui sacar mais ou menos 3 mil, que era o valor do mês, do aluguel do mês que eu tinha. E eu fiquei sem saída. Aí eu consegui sacar, paguei aquelas contas, só que no mês seguinte eu já não tinha mais como arcar com as minhas contas. E aí a única coisa que eu tinha, que era uma moto, uma CG 2004, que eu comprei quando eu fui para Porto Alegre aos 17 anos, que minha mãe falou assim, tu tem que trabalhar, porque na época eu queria ser jogador de futebol. E por problemas no tornozelo, eu parei de jogar. E aí ela falou, tu tem que trabalhar. Fui para Porto Alegre e lá foi a única coisa que eu conquistei, foi a minha motinha. E aí, morei lá de favor em 4 locais, na época em Porto Alegre. Sério, mano? Eu fui uma pessoa que morou muito de favor em casa dos outros, assim. Se eu puder até hoje agradeço muito ao Gian, a Alana. Hoje eles moram em São Paulo. O Gian é o meu assessor de investimento. Ah, é? E na época ele trabalhava comigo na loja de moto. Eu morava na casa de um parente do meu irmão. E o cara chegou lá em casa, chegou quando eu tava trabalhando e falou assim, eu quero que tu saia lá de casa amanhã. E aí, foi um baque pra mim quando eu trabalhava. Eu fui pro estoque, que eu trabalhava numa loja de moto. Fui chorar lá, fiquei chorando um monte, porque eu não tinha mais pra onde ir em Porto Alegre. E aí, logo depois, eu servi, fui pra Florianópolis. Graças a Deus, as coisas se acertaram. Mas se não fosse o Gian, eu não teria casa aquele dia. Que doideira, mano. E o Gian, hoje, por incrível que pareça, o cara cuida do meu dinheiro, é assessor de investimento. Então... E uma coisa que você falou também, a galera, só pra deixar claro, galera, quando ele fala aqui a questão da pirâmide financeira, na época ele não sabia que era uma pirâmide, né? Então, pra deixar claro, a pirâmide financeira hoje é um crime, né? Então, não compactue dessa ideia. Então, quando ele fala que ele participava, ele não sabia que era. A gente tava conversando ali em off. E aí, depois que quebrou, que soube que aconteceu isso, né? Minha mulher já tinha profetizado que era e eu não dei ouvidos para ela. E aí, era assim, uma pirâmide. E aí, no mês seguinte, eu tava sem dinheiro. Aí, eu vendi minha moto. Minha única coisa que eu tinha... Do céu ao inferno de um mês pro outro. Muito rápido. Muito rápido. Antes, a gente tava muito bem e, do nada, a casa caiu. E aí, tive que vender minha moto. Vendi minha CG. E o dinheiro da minha CG, eu lembro até hoje, eu consegui 3.500. E era o valor que eu tinha para pagar o outro mês do aluguel e as contas, alimentação e tal. E eu falei, vida, não tem mais o que fazer. Tu volta a morar com a tua mãe e eu vou tentar arranjar algum emprego. Só que na época, como eu vendia infoproduto, eu aprendi a fazer site no YouTube. E aí meu avô me chamou e falou assim, Léo, eu soube que tu faz site, porque eu acho que meu pai falou. Meu pai, cara, foi um grande herói na minha vida. Meu pai e meu avô. Hoje eu faço essa aposta por causa do meu avô, eu já vou contar a história. Mas o meu pai, velho, sem ele, sinceramente, eu não sei onde é que eu poderia estar, assim. Porque ele foi um impulsionador, cara, né? No momento que eu mais precisava, ele tava lá. Acho que eu até brinco. Meu pai, eu acho que é o meu anjo da guarda que cuida de mim. Né? Na terra. É incrível, assim. E aí, depois eu conto mais sobre meu pai. Mas e aí, o meu pai... Aí, nisso, eu saí. Não tinha mais tinha vendido a moto. E aí, meu avô precisou de um site. E aí, ele falou, Léo, tu faz site? Eu faço, vô. Tu faz o site da minha empresa. Meu avô tem uma empresa de aquecedor elétrico, aquecedor para indústria, assim. Meu avô é uma grande pessoa e aí, muito inteligente. E aí, ele morava em Blumenau, eu morava em Florianópolis. Florianópolis de Blumenau é perto. Dá mais ou menos 1h30.
Eu falei, eu vou aí, passo um mês com o senhor, até porque eu não tinha mais para onde ficar, eu tinha cancelado o aluguel, eu tinha que pagar a multa do aluguel. E aí eu lembro que nesse momento que eu precisei da grana para pagar, faltava acho que R$ 700 do aluguel. E aí o que eu fiz? Eu lembrei das apostas. Daí eu falei, cara, aquela vez eu tentei as apostas. Eu vou tentar alavancar esses 700 para chegar em 1.500 para eu conseguir terminar de pagar as contas. Outro grande erro. Muita gente inicia no mercado de apostas esportivas simplesmente pensando nas coisas boas que podem acontecer e não reflete nas coisas ruins que ela pode te trazer. Então, eu já tinha pensado em pedir empréstimo, eu já tinha pensado em aplicar esse dinheiro nas apostas. E aí, o único dinheiro que eu tinha, que era os 700, que queria impulsionar para pagar minhas contas, eu coloquei na casa de apostas, eu quebrei em questão de 4 horas. Caraca, mano, 4 horas você perdeu R$ 700 que você precisava para pagar minhas contas. E aí, quem me ajudou foi minha mulher, ela conseguiu um dinheiro ali para pagar as contas. Mas eu lembro que, cara, me senti um lixo. O meu controle emocional era muito fraco. Eu era muito fraco. Eu cometi todos os erros, todos os piores erros de um apostador iniciante. Ao total, eu perdi 5 mil. Entre golpe que eu tomei nas apostas, que eu já vou contar, e esse dinheiro de bancas que eu colocava, ao total, totalizou mais ou menos 5 mil reais. E aí, continuando, não consegui dinheiro, minha mulher conseguiu. E aí, minha coisa, o que me ajudou a pagar a conta que eu tinha com ela foi eu ir para Blumenau e fazer o site do meu avô. Daí eu fiquei lá um mês, mais ou menos produzindo o site, e aí eu não tinha como voltar para Florianópolis sem emprego e sem aluguel. Eu ia ter que morar de favor, talvez na casa da minha sogra, que é uma pessoa que nos ajudou muito. E aí eu falei assim, vô, eu contei meu momento para o meu avô e falei, vô, o senhor tem um emprego para eu trabalhar na metalúrgica com o senhor? Porque o meu avô trabalha com solda, como é aquecedor, é muito ferro. E eu não sabia nada. Serviço mais braçal, né? Mais braçal. Só que, cara, como tu precisa, tu aprende. Eu sempre fui de aprender muito rápido. E aí eu falei, vô, tu me consegue um emprego? Daí ele falou, não, Léo, fica aí. Meu avô sempre gostou muito de mim, então, tipo, pra ele foi um prazer. Pô, meu neto vai vir aqui ficar comigo. E aí ele me deu essa oportunidade, eu fiquei trabalhando lá com ele mais ou menos uns 8 meses. E aí que vem o meu avô para hoje eu estar aqui nessa mesa falando sobre apostas esportivas. Porque foi o meu avô, hoje em Blumenau, a vida dele, ele sempre teve uma vida muito difícil. Meu avô é bem financeiramente, mas a vida dele nunca foi fácil. E hoje, para mim, ele é um herói, assim, é um exemplo para mim hoje. E graças a ele que eu tô aqui. Porque, para ele, o refúgio é as apostas. Então, quando eu fui morar em Blumenau, eu ensinei para ele. Eu falei, avô, sabia que dá para ganhar dinheiro com apostas? Dá para o senhor apostar em futebol? Meu avô é colorado, ele gosta muito de assistir jogo. Falei, vô, tu sabia que dá para apostar na vitória do Inter? Dá para apostar na vitória do Grêmio? Na derrota do Grêmio e tal? Na derrota tá mais fácil, né? Na derrota. E aí, fui explicar para ele que existia isso. E aí, ele falou, é mesmo? E aí, eu comecei a ensinar ele sobre apostas. Você ensinou ele lá que você trabalhava lá com ele? Daí a gente chegava em casa, o prazer dele era a gente chegar em casa, ele sentava lá atrás, tomava uma cachaçinha e a gente conversava sobre a aposta a noite toda. Ele ia dormir depois, mas esse era o prazer dele. E aí era meio que um refúgio. E aí eu comecei a ensinar, vou criar tua conta, criei toda a conta para ele na Bet365 e tal. E aí, só que meu avô, ele usa a estratégia que muita gente utiliza, que é só fazer a múltipla. Ele pegava a odd de 30, tanto é que tem um vídeo no canal que estourou, porque o pessoal sempre busca vídeo sobre alavancagem, né? E aí o vídeo que hoje tem mais visualizações sobre essa estratégia do meu avô, que é de montar múltiplas. Estratégia do vô do cara, hein, mano? Estratégia do meu avô. Ele já fez, tipo, R$5 virar 1.235. Sério, mano? R$5 virar 1.235. Ele pegou uma odd de 80... Cara, ele pega a odd acima de 50, odd de 81. Eu fiquei 8 meses mais ou menos morando com ele. Ele acertou umas 4, 5 vezes aí. Às vezes ele tinha... Só favorito? Não, ele montava uma personalizada gigantesca na Bet365. Aí o que ele faz? Vitória seca do Real Madrid. Mais de 12,5 assistências de tal jogador. Ele monta, tipo, uma quadrilha de... Caraca! E aí dá uma odd gigantesca. E aí, às vezes, ele fica por um escanteio. Ele já deixou de ganhar, tipo, muita grana. Só que aí, às vezes, ele ia do céu ao inferno muito rápido, né? Porque... Às vezes ele acertava uma odd, por exemplo, ele fez 5 virar 1.235. Para ele acertar outra dessa, não é tão fácil, é difícil, porque a odd é alta. E aí, mas era essa a estratégia e para ele era um prazer fazer esse tipo de operação. Então a alegria dele era chegar em casa e montar as apostinhas dele. E aí, graças a ele, eu comecei a me inteirar mais no mercado. E eu comecei a entender que existia pessoas que faziam dinheiro de fato, ganhavam dinheiro de fato com apostas, era isso que eu observava. E eu falei, cara, eu quero fazer isso aqui. Porque como eu quis ser jogador de futebol, para mim foi meio que unir o útil ao agradável. Eu tô falando sobre futebol. Eu tô
estudando sobre futebol. Então, para mim, foi um prazer muito grande. E aí foi quando eu comecei a levar a sério. Eu não tinha mais aluguel para pagar, porque eu estava morando com meu avô. Eu comecei a colocar um dinheirinho na banca. Só que chegou um momento em Blumenau que começou... Os funcionários dele lá, da empresa, meio que começaram a falar coisas dele por trás que me... Boicotar você. Meu avô. E tipo, falavam até mal do meu próprio avô. Então, eu como funcionário e o meu avô ficava... Cara, não fala mal do meu avô. E aí começou a ter picuinhas na empresa. Por causa de mim. E aí eu falei, vou sair, vou voltar para Florianópolis, não tá dando mais aqui. E aí eu voltei para Florianópolis de mãos atadas, só que aí eu já tava fazendo mais apostas. Só que o que eu fazia? Como eu trabalhava durante o dia com meu avô, eu analisava o mercado pré-live, antes da bola rolar. E eu fazia todo santo dia 3 operações por dia. E eu tô falando aqui o que funcionou para mim, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, mas para mim esse foi o caminho. Eu chegava em casa, estudava, pegava três jogos que para mim tinham valor. Hoje eu gosto muito de operar na Europa. E fazia 3 jogos e no dia seguinte eu olhava se bateu ou não. Eu não ficava Só fazia isso? Só fazia isso. E aí eu fiquei meio nesse ritmo. Quando eu voltei para Florianópolis, eu tinha R$100 de banca. Os outros valores que eu tinha depositado já tinha acabado. Já tinha perdido. E aí, quando eu comecei a fazer essa estratégia de 3 operações por dia, começou a ter dias que tinha meses que eu terminava 0-0. E eu falei, opa, pode ser que se eu ajuste alguma coisa aqui ou outra, eu consiga ter algum resultado. E aí, o que eu fiz que me fez diferença? Foi anotar. Começar a anotar o que eu fazia. Começar a ver o que funcionava e o que não funcionava. Hoje, o pessoal fala, pô, o Léo é o rei do under. Quem que opera em under hoje? Pouca gente. Todo mundo vai para over. Over mais de 1,5. O pessoal lá no canal, se depois for olhar, muita gente comenta, Léo, graças a ti, hoje eu opero muito em under. A linha é menos de 3,5. Pô, tu é foda nessa linha. Então, hoje, minha especialidade é under. Under escanteios, under cartões e under gols. O pessoal forra muito comigo lá no grupo, nos grupos e no canal com under. Óbvio que eu opero em over também, tem jogos que não tem como ir para under. Por exemplo, pega uma Bundesliga, jogo do Bayern, eu vou operar em under? Eu não sou maluco. Mas foi esse o caminho que eu fiz, eu comecei a anotar. Então, até para quem está assistindo, quer iniciar da maneira certa, não foca no valor que tu vai ganhar, porque todas as outras vezes que eu foquei no valor que eu precisava fazer, eu precisava de R$700. Tava mal, né? Eu zerava a banca, porque tu fica com aquela carga emocional de que tu precisa fazer o dinheiro, precisa fazer aquele valor para conseguir pagar uma conta. E as coisas só começaram a virar para mim quando eu coloquei isso como uma renda extra e falar, vou botar esses R$100, mas eu quero me desenvolver. Eu quero aprender como é que faz, eu quero aprender a ter metodologias. Porque por mais que futebol seja uma caixinha de surpresa, como todo mundo fala, muita gente lida nas apostas como sorte. E não é só sorte. Pô, o Flamengo por exemplo, o Grêmio e o Inter. Pega os últimos 10 jogos. Tu vai ver que a maioria dos jogos deu menos de 2,5 gols. Ou seja, ele tem um padrão. O futebol, ele segue alguns critérios de padrão. Tem uma tendência. Tem uma tendência. Então, tu consegue, através disso, através de estatísticas, montar boas operações para te operar no dia a dia. Só que o pessoal quer operar todo dia, como se fosse algo viciante. Eu, lá nos meus grupos, eu não opero todo dia. Eu opero quando eu encontro valor, quando eu encontro oportunidade. E aí sim eu faço a operação. Então, às vezes, tem gente que reclama, pô, Léo, não mandasse a operação hoje. Eu vou mandar o jogo que para mim não faz sentido? Não vou mandar. E aí foi mais ou menos assim que eu comecei a entrar no mercado, porque eu comecei a anotar, eu comecei a controlar o que eu fazia.